Oi, pessoal. Eu gostaria de finalizar a leitura da Carta de Pedro Vaz de Caminha, tá? Com comentários aí do Douglas Tufano. Comentários e notas de Douglas Tufano. Faltam poucas páginas, tá? Eu me lembro bem que na última leitura que eu estava fazendo, eu já estava muito cansado. Então vamos finalizar este livro aí que tem o quê? 62 páginas, tá? Então falta muito pouco, a gente já está na página 43, vamos lá. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas e resgatavam-nas por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos levaram para as naus muitos arcos e setas e contas. Então voltou o capitão para aquém do rio e logo muitos se aproximaram dele. Ali podiam ser vistos alguns homens galantes, pintados de preto e de vermelho, tanto nos corpos como nas pernas, que sem dúvida assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como os homens, as quais não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda pintada daquela tintura preta, e o resto de sua cor natural. Outra trazia os joelhos com as curvas assim pintadas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia vergonha alguma. Também andava por lá outra mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apareciam somente as perninhas, mas nas pernas da mãe e no resto não havia pano algum. Depois o capitão foi subindo ao longo do rio, que corre sempre próximo da praia. Ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Falou enquanto o capitão esteve com ele perante nós todos, mas ninguém o entendeu, nem ele a nós, por mais que lhe perguntássemos a respeito de ouro, pois desejávamos saber se o havia na terra. Trazia este velho o beiço tão furado que lhe caberia pelo furo um grande dedo polegar, e trazia metido no furo uma pedra verde, sem valor, que fechava por fora esse buraco. O capitão fez com que ele atirasse, e não sei que diabo falava, ele ia com a pedra como se fosse metê-la na boca do capitão. Rimos um pouco disso, então enfadou-se o capitão e deixou-o. Um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois o capitão a pegou, segundo creio, para com as outras coisas mandá-las a vossa alteza. Andamos por ali, vendo o ribeirão que tem água abundante e boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muitas altas, com bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles. Depois voltou o capitão para baixo, para a boca do rio, onde tínhamos desembarcado. Do outro lado do rio andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Dirigiu-se então para lá Diogo Dias, que fora ao almoxarife em Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer. Levou consigo um gaiteiro nosso com a sua gaita, e meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas piruetas e salto mortal, de que eles se espantavam e riam muito. Mas como Diogo Dias tocasse neles e os segurasse com essas brincadeiras, logo se tornaram esquivos como animais monteses e foram-se para cima. Então o capitão e nós todos passamos o rio e fomos ao longo da praia, enquanto os batéis iam rentes à terra. Chegamos a uma grande lagoa de água doce que está perto da praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada, significa que há pau ou pântano por cima e sai a água por muitos lugares. Depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles andar entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis, e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matara e o lançaram na praia. Bastará isso para que Vossa Alteza veja como eles passavam rapidamente de uma confraternização a um retraimento, esquivando-se como pardais com medo do cevadouro. Não se pode falar de rijo com eles para não se esquivarem mais. Para bem amansá-los é preciso que tudo se passe como eles desejam. Esse comentário a respeito do comportamento dos índios revela que Caminha era bom observador. Ele sugere um procedimento de aproximação e catequese que leve em conta o temperamento natural do índio. O capitão deu ao velho com quem falara uma carapuça vermelha, e com toda a fala que entre ambos se passou e com a carapuça que recebeu de presente, o velho nada mais quis e logo se despediu passando o rio para não mais voltar. Os 2 outros com quem o capitão esteve nas naus e aos quais deu o que já foi dito,
nunca mais aqui apareceram. Isso me faz pensar que se trata de gente bestial. A palavra bestial não tem nessa passagem o sentido pejorativo que lhe damos hoje em dia. É antes uma alusão de caminha ao comportamento instintivo e arisco do índio. E de pouco saber, e por isso tão esquiva. Apesar disso, porém, andam todos muito bem cuidados e limpos, e me parece ainda mais que são como aves ou animais monteses, aos quais o ar dá melhor pena e melhor cabelo que aos mansos, porque os seus corpos são tão limpos, tão gordos e formosos, que mais não podem ser. Isto me faz presumir que eles não têm casas nem moradas em que se recolham, e o ar livre em que se criam faz com que sejam assim. Nós até agora não vimos nenhuma casa ou coisa que se pareça com casa. Um pouco mais à frente, Caminha corrigirá esse equívoco descrevendo a habitação dos índios. O capitão mandou que o degredado Afonso Ribeiro fosse outra vez com eles. Ele foi e ficou por lá um bom tempo, mas à tarde retornou, pois eles não consentiram que permanecesse. Deram-lhe arcos e setas e não lhe tomaram nada de seu. Pelo contrário, disse ele, pois ao queixar-se de que um deles lhe tinha tomado umas continhas amarelas que levaram, os outros foram atrás dele, recuperaram as continhas e as devolveram a ele. Depois, então, mandaram-no embora. Diz que não vira lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de fetos muito grandes, como de entredouro e minho. Apesar de amistosos, os índios nunca permitiram que os portugueses passassem a noite na aldeia. Essa medida de precaução quanto à segurança da tribo revela que eles não eram tão ingênuos como os portugueses supunham. E assim, quase à noite, retornamos às naus para dormir. 27 de abril, segunda-feira. Na segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra para fazermos provisão de água. Ali vieram então muitos deles, mas não tantos como das outras vezes, e poucos traziam arcos. A presença de muitos índios desarmados mostra a grande confiança que eles já tinham dos portugueses. Estiveram assim um tanto afastados de nós, depois pouco a pouco misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam, mas alguns deles logo se esquivavam. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha ou qualquer coisa. De tal maneira isso aconteceu que bem 20 ou 30 dos nossos se foram com eles lá onde muitos outros estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, alguns verdes, outros amarelos, dos quais, segundo creio, o capitão há de mandar uma amostra à vossa alteza. E conforme contaram os que lá foram, brincaram com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, porque andávamos quase todos misturados. Ali alguns tinham partes do corpo pintados, outros tinham o corpo pintado com tantas cores como se fosse um pano de enfeite. Todos tinham os beiços furados, muitos com os ossos neles e alguns sem ossos. Outros traziam uns ouriços verdes de árvores que na cor pareciam de castanheiras, embora fossem menores. Trata-se do urucu ou urucum, fruto do urucuzeiro, cuja polpa fornece uma substância corante. Aliás, urucu é uma palavra da língua tupi que significa vermelho, E eram cheios de uns pequenos grãos vermelhos que, esmagados entre os dedos, produziam uma tinta muito vermelha, de que eles andavam pintados. E quanto mais se molhavam, mais vermelhos ficavam. Todos andavam rapados até por cima das orelhas e rapam também as sobrancelhas e pestanas. Trazem a testa, de fonte a fonte, pintada de tinta preta, parecendo uma fita preta da largura de 2 dedos. O capitão mandou que o degredado Afonso Ribeiro e os outros 2 fossem lá andar entre eles, e mandou também Diogo Dias, por ser homem divertido, com quem eles brincavam. Aos degredados ordenou que ficassem lá esta noite. Foram todos para lá e andaram entre eles, e conforme depois contaram, andaram bem 1,5 léguas até chegar a uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas como a nossa nau capitaneia. Eram de madeira, razoavelmente altas, cobertas de palha e com ilhargas de tábuas. Todas se compunham de uma só peça, sem divisão de cômodos, com muitos esteios internos. E de esteio a esteio havia uma rede atada com cabos em cada esteio, na qual dormiam. Debaixo da rede, para se esquentarem, faziam seus fogos. E cada casa tinha 2 portas pequenas, uma em cada extremidade. Disseram que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas e que assim os encontraram. Deram-lhes de comer de sua comida, a saber, muito inhame e outras sementes que na terra há e que eles comem. Mas quando ficou tarde, fizeram com que todos voltassem e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda segundo disseram, os nossos queriam vir com eles. Trocaram por cascavéis, guizos ou chocalhos, e por outras coisinhas de pouco valor que levaram papagaios vermelhos muito grandes e formosos e 2 verdes pequenininhos e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, espécie de tecido bastante bonito. Vossa Alteza verá todas essas coisas, porque o capitão há de mandá-las, segundo ele disse. E com isto vieram, e nós voltamos às naus. 28 de abril, terça-feira. Na terça-feira, depois de comer, fomos em terra para buscar lenha e lavar roupa. Quando chegamos, estavam na praia cerca de 60
ou 70 deles, sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós sem se esquivarem. Depois acudiram muitos, uns 200, todos sem arcos, e misturaram-se tanto conosco que alguns nos ajudavam a carregar lenha até os batéis. E disputavam com os nossos nesse esforço, e nisso tinham muito prazer. A confiança dos índios nos portugueses parecia total. A estratégia de aproximação estava dando bom resultado. Enquanto cortávamos lenha, 2 carpinteiros faziam uma grande cruz de um pau que ontem se cortara especialmente com essa finalidade. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que seja de ferro e cortam sua madeira e paus com pedras feitas com cunhas metidas em um pau entre 2 talas atadas tão bem que estão sempre fortes, segundo disseram os homens que ontem foram às suas casas, pois as viram lá. As ferramentas dos carpinteiros devem ter fascinado os índios, que não conheciam o ferro. De uma hora para outra, homens que viviam na Idade da Pedra tomaram contato com instrumentos de ferro, e sua curiosidade era tanta que eles queriam conversar o tempo todo. E eles já conversavam tanto conosco que quase nos entorvavam no que tínhamos de fazer. O capitão mandou que 2 degredados e Diogo Dias fossem lá à aldeia, e a outras, se houvesse, e que de nenhum modo voltassem para dormir a bordo das naus, ainda que eles os mandassem embora. E assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar a lenha, alguns papagaios passaram pelas árvores. Uns eram verdes e outros pardos, grandes e pequenos, dando-me a impressão de que haverá muitos deles nesta terra. Eu, porém, não vi mais que 9 ou 10. Nessa ocasião, não vimos outras aves, somente algumas pombas seixas. Pombas seixas são pombas bravias, que me pareceram bastante maiores que as de Portugal. Alguns disseram que viram rolas, eu não as vi. Mas como os arvoredos são muito numerosos e grandes, e de infinitas espécies, não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Até exclamou, né? Ao anoitecer, voltamos às naus com nossa lenha. Eu creio, Senhor, que ainda não dei conta aqui a Vossa Alteza do tipo de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também são compridas, e os ferros delas são de canas aparadas, como Vossa Alteza verá por alguns que eu creio o capitão vos há de enviar. 29 de abril, quarta-feira. Na quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo dia no navio dos mantimentos a descarregá-lo e a fazer leva às naus, o que cada uma podia levar. Eles acudiram à praia, muitos segundo vimos das naus. No dizer de Sancho de Tovar, que lá foi, seriam 300, mais ou menos. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, degredado, aos quais o capitão ontem ordenara que de toda maneira dormissem entre eles, voltaram já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, com a diferença de terem o bico branco e os rabos curtos. Quando Sancho de Tovar se recolheu à nau, alguns queriam acompanhá-lo, mas ele só trouxe 2 homens bem constituídos e maduros. Mandou que fossem muito bem tratados. Comeram toda a comida que lhes deram. Depois fizeram-lhes cama de lençóis, eles dormiram e folgaram aquela noite. E nada mais houve nesse dia que mereça ser contado. 30 de abril, quinta-feira. Na quinta-feira, derradeiro dia de abril, comemos logo de manhã cedo e fomos em terra para pegar mais lenha e água. E querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus 2 hóspedes. E como ele ainda não tinha comido, prepararam-lhe a mesa. Trouxeram-lhe comida e comeu. Os hóspedes sentaram-se, cada um em uma cadeira. E de tudo que lhes deram, comeram muito bem, especialmente presunto frio, cozido frio e arroz. Não lhes deram vinho, porque Sancho de Tovar disse que eles não gostavam dessa bebida. Acabada a refeição, entramos todos no batel e eles conosco. Um grumete deu a um deles um dente grande de javali. Assim que o pegou, meteu logo no lábio, mas como não ficassem bem firmes, deram-lhe um pouco de cera vermelha. Ele ajeitou seu adereço para ficar firme e meteu no lábio. E ficou tão contente com ele como se tivesse uma grande joia. E assim que saímos em terra, foi-se embora e não apareceu mais por lá. Andariam na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que neste dia havia na praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e setas que todos trocavam por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco de tudo que lhes oferecíamos. Alguns deles bebiam vinho, outros não suportavam beber. Mas parece-me que, se acostumarem, eles o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e elegantes com suas pinturas, que nos pareciam muito bem. Carregavam o quanto podiam de lenha, com muita boa vontade, e levavam-na aos batéis. E estavam lá já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós por este arvoredo até um ribeiro grande e de muita água, que a nosso parecer é o mesmo que vem ter a praia em onde nós tomamos água. Ali ficamos um pouco bebendo e folgando ao longo dele, entre esse arvoredo,
que é tanto e tamanho e tão vasto, que de tanta variedade de folhagem que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos diretamente à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, para ser erguida amanhã, que é sexta-feira, e que nós puséssemos todos de joelho e a beijássemos para eles verem o respeito que lhe tínhamos, e assim fizemos. Esses 10 ou 12 que lá estavam acenaram-lhes que fizessem assim, e logo foram todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se nós o entendêssemos, a eles a nós, seriam logo cristãos, porque, segundo parece, não têm eles nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua falha e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, hão de se tornar cristãos e crerem em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque, sem dúvida, esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, e creio que não foi sem causa o fato de ele nos ter trazido até aqui. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja fazer crescer a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. A docilidade dos índios leva caminho a deduzir que eles seriam facilmente catequizados pelos missionários católicos. Eles não lavram, nem criam. Nem há aqui boi, vaca, cabra, ovelha, galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado a conviver com o homem. Não come senão desse inhame de que há muito aqui e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores produzem. E nós, com o trigo e os legumes que comemos, não somos tão rígidos e nédios como eles. Caminha não se cansa de destacar a saúde e a beleza dos índios, chegando mesmo a colocar o europeu em situação de inferioridade ao dizer que não somos tão rígidos e nédios como eles. Nédio significa de pele brilhante. Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, de maneira que são muito mais nossos amigos do que nós seus. Outra observação que revela a sinceridade do depoimento de Caminha. Se alguém lhes acenava, se queriam vir às naus, aprontavam-se logo para isso. Se a gente quisesse convidar a todos, todos viriam. Porém, não trouxemos nessa noite as naus, senão 4 ou 5 a saber. O capitão Mor 2, Simão de Miranda 1, que trazia já por Pagem, e Aires Gomes, outro também por Pagem. Esses 2 índios seguiriam viagem com a frota de Cabral e morreriam numa das tempestades durante a travessia do Cabo da Esperança. Um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes que lhe trouxeram da primeira vez, quando aqui chegamos, o qual veio hoje vestido com a sua camisa e com ele um seu irmão, e foram esta noite muito bem recebidos, tanto de comida quanto de cama, com colchões e lençóis para mais amansá-los. 1º de maio, sexta-feira. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio, saímos pela manhã em terra com nossa bandeira. Fomos desembarcar rio acima, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor colocar a cruz para melhor ser vista. Ali o capitão assinalou o lugar onde deveria ser feita a cova para colocá-la. Enquanto a cova estava sendo feita, ele, com todos nós, fomos pegar a cruz rio abaixo, onde ela estava. Dali a trouxemos e os religiosos e sacerdotes iam na frente cantando como se fosse uma procissão. Estavam já aí, algum deles, uns 70 ou 80. E quando nos viram assim chegar, alguns se foram meter debaixo dela para nos ajudar. Passamos o rio ao longo da praia e fomos colocá-la onde já havia de ficar, que será cerca de 2 tiros de besta. Um tiro de besta, segundo Jaime Cortesão, deveria equivaler a cerca de 150 metros. 2 tiros de besta de distância do rio. E andando por ali vieram bem uns 150 ou mais. Plantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram um altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada pelos religiosos e sacerdotes. Ali na missa estiveram conosco cerca de 50 ou 60 deles, que ficaram de joelhos assim como nós. E quando se chegou ao evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até que se acabasse, então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram todos assim como nós estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira sossegadas, que certifica a Vossa Alteza nos fez muita devoção.
Estiveram assim conosco até o fim da comunhão, depois da qual comungaram os religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós. Como o sol estava forte quando estávamos comungando, alguns deles levantaram-se, mas outros ali ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, continuou ali com eles, com aqueles que ficaram. Enquanto assim estávamos, eles juntavam os que tinham ficado e ainda chamava outros, E andando assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu, como se lhes dissessem alguma coisa de bem. Pelo menos nós assim o interpretamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva, e assim subiu junto ao altar em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho dos Apóstolos, aos quais o dia é consagrado, tratando no fim da pregação desse vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. O dia da missa, 1º de maio, é consagrado aos apóstolos São Filipe e São Tiago. Assim como fizeram na primeira missa, o padre destaca o sentido religioso da expedição. Aqueles que estiveram presentes à pregação ficaram como nós, olhando para o pregador, e aquele de quem falei antes chamava alguns que viessem até ali. Uns vinham e outros iam-se. Acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos que lhe ficaram ainda da outra viagem. Alusão à viagem de Vasco da Gama às Índias em 1498, do qual Nicolau Coelho participaram. Decidimos colocar uma no pescoço de cada um. Para isso, o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali passou a colocar no pescoço de cada um deles uma cruz atada em um fio, fazendo que primeiro a beijassem e levantassem as mãos. Muitos vieram e foram assim colocadas todas as cruzes, umas 40 ou 50. Isso acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia, viemos às naus para comer, trazendo o capitão consigo aquele homem que fez aos outros os gestos para o altar e para o céu. E com ele veio também seu irmão. Fez-lhe o capitão muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca. Ao outro deu uma dessas outras camisas. Um camisolão, né? E segundo o que a mim e a todos pareceu, a esta gente não falta outra coisa para ser toda cristã, se não entendermos, porque assim tomavam aquilo que nos viu fazer como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles ande mais devagar, isto é, quem possa ficar mais tempo entre eles, todos serão convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para batizá-los, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram. Em todos esses que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, e a quem deram um pano com que se cobrisse, pondo-o ao seu redor. Ela, porém, ao sentar-se, não se lembrava de estendê-lo bem para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior com respeito ao pudor. Caminha destaca mais uma vez a inocência natural dos índios, associando-os agora à figura de Adão e reforçando a ideia de que a nova terra lembrava um paraíso terrestre. Ora veja, Vossa Alteza, se quem em tal inocência vive se converterá ou não, se lhe for ensinado o que pertence à sua salvação. Acabado isso, fomos assim perante eles beijar a cruz. Despedimos-nos e fomos comer. Creio, Senhor, que com esses 2 degredados que aqui ficam, ficarão mais 2 grumetes que esta noite saíram nesta nau, no esquife, fugindo para a terra. Não voltaram mais. Um dos degradados era o já mencionado Afonso Ribeiro, que seria resgatado 20 meses depois por outra expedição enviada por Dom Manuel, da qual faria parte o piloto florentino Américo Vespúcio. Afonso Ribeiro e seu companheiro dariam importantes informações a respeito da terra brasileira. Quando a esquadra de Cabral partiu do Brasil, os 2 degredados começaram a chorar tão alto que comoveram até os índios que estavam na praia. Enquanto os 2 infelizes choravam, 2 grumetes, alguns historiadores dizem que eram 5, abandonaram voluntariamente a esquadra, fugindo para a terra. Dessas, nunca mais se ouviu falar. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, do que nós nesse porto podemos avistar, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas, outras brancas. Caminha refere-se aos paredões íngremes à beira-mar, que se vê em alguns pontos da costa. Banhados pela luz do sol, parece adquirir diferentes tonalidades. E a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia palma. O significado exato dessa passagem ainda não foi inteiramente estabelecido. Segundo vários estudiosos, significa praia rasa, muito plana. Muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito extensa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém a terra em si é de muitos bons ares,
frios e temperados como os de Entredouro e Minho, porque neste tempo de agora os achamos como os de lá. As águas são muito infindas, são muitas, infindas, né? Em tal maneira graciosa que, querendo se aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. A descrição empolgada de Caminha reforça a visão do Brasil como uma espécie de paraíso terrestre. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. E que não houvesse mais que ter aqui esta pousada para navegação até Calicut, isso bastaria. Quanto mais disposição para que nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. Caminha encerra sua carta reiterando o apelo que se busca a salvação dos índios por meio da catequese e assim se ampliam os horizontes da fé católica. E dessa maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E perdão se me alonguei um pouco, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer me fez ser assim minucioso. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que tenho, como em qualquer outra coisa que for de vosso serviço, Vossa Alteza há de ser por mim muito bem servida. Peço que por um favor especial mande vir à ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, pelo que ficarei muito grato. Esse pedido de Caminha foi entendido pelo rei. Ao saber que Caminha tinha sido morto durante o ataque dos árabes à frota de Cabral em Calicut, em 1501, Dom Manuel perdoou Jorge de Osório e o nomeou escrivão. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz. Observe que aqui no final da carta, Caminha diz Ilha de Vera Cruz, diferentemente do que tinha feito no dia 22 de abril, quando escreveu Terra de Vera Cruz. Deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500, pero vas de Caminha. Chique demais, né? Era isso daí, pessoal. Faltava pouco. Finalizei, então, a carta de Pero vas de Caminha. Muito bacana. Deixa eu ver. Eu tenho que finalizar então o livro Petroladrões, né? Vai demorar um pouquinho. Não cheguei nem na metade do livro ainda, para ser sincero. Mas daqui a pouco, né, a gente chega lá. Qual outro livro que eu queria ler? Esse daqui é surpresa, tá? Na verdade eu quero ler mais dois. Um deles é surpresa. Eu gostaria de ler também O Mar Morto, do querido Jorge Amado, tá? Jorge Amado. Esse Mar Morto, acho que inclusive teve uma novela, né, baseada nesse livro, uma novela da Globo, se eu não me engano, 2000, 2001, não tenho certeza. Mas também é um livro muito bom, porque o Jorge Amado era um baita de um escritor, né? Por mais que fosse também de esquerda, era um baita escritor. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, da leitura aí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e até a próxima.